Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Na edição de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, dedicado à campanha de promoção da saúde mental e prevenção do suicídio. Vamos abordar essas questões ligadas à juventude, especialmente em relação aos estudantes universitários. Nossas convidadas no programa de hoje são as seguintes: a psiquiatra e psicanalista, coordenadora do projeto Pega Leve da URGS, a professora Ana Margarete Bassols, e também a psicóloga e psicanalista, conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Marina Pombo. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença. A você de casa que nos acompanha também, muito obrigado pela sua audiência. Agradecendo as nossas convidadas pela gentileza, pelo tempo dedicado aqui ao programa para a gente tratar sobre essa questão tão importante e tão candente aqui na sociedade, né? Professora Margarete, deixa eu começar aqui com a senhora, agradecendo mais uma vez, pedindo para a senhora, inicialmente, né, falar um pouquinho sobre esse projeto, né, e como é que ele se insere nesse debate aí, né, da saúde mental nas universidades. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, com a Marina também, para a gente discutir esse assunto. Na verdade, só para te poder entender assim, como é que eu vim parar nessa situação assim, de estar coordenando o Pega Leve. Eu, em 2014, defendi meu doutorado sobre saúde mental do estudante de medicina, que, na verdade, eram os alunos, são até hoje, os alunos dos quais eu estou mais próxima. E, então, a partir do meu doutorado, que eu resolvi estudar a saúde mental do estudante de medicina, em 2014, eu estava imaginando, e a minha hipótese era de que o estresse era maior, a ansiedade seria maior, porque sempre se falava que o fim do curso era complicado, que o aluno tinha que fazer toda a seleção para a residência. Embora a gente saiba, né, que também todo o estresse de fazer parte de um pré-vestibular e todo o estresse de entrar na faculdade, talvez fosse maior no fim do curso. E, surpreendentemente, eu me deparei com os resultados do meu doutorado. A gente publicamos 3 artigos em revistas, né, nacionais, e os meus resultados mostraram que a saída do curso não era tão complicada quanto a entrada do curso. Que quanto mais jovens eram os alunos, comparando a entrada do curso, que seriam os alunos do primeiro ano e os do 6º ano, os do primeiro ano tinham um nível mais alto de ansiedade, além do que se espera da população naquela idade, tinham mais insatisfação com o curso, tinham uma série de questões, né, eram os de renda mais baixa, né, alunos de maior distância do centro daqui de Porto Alegre. E também em relação à depressão, eram níveis semelhantes, tanto na entrada como na saída, mas também acima do esperado para a idade e para a população. Então, depois eu me envolvi em alguns outros estudos com essas questões, né, de um grupo de estudos que eu faço parte, junto com a professora Simone Hauck, que é a minha vice-coordenadora do projeto, e alguns estudantes da Universidade Federal que eu tinha contato começaram a se interessar por esse tema. Então, eles começaram a querer discutir esse tema com a gente. E eles tiveram essa ideia e até batizaram esse projeto de Pega Leve. Então, como eu estava vindo dessa minha experiência, né, no doutorado, eu também me encantei assim, pela proposta deles, e aí nos juntamos e começamos a trabalhar nesse projeto em 2018. Então, desde 2018 começou o Pega Leve. Na verdade, naquele primeiro momento eram 3 alunos, o Daniel Arenas, que agora já é psiquiatra formado, fez psiquiatria infantil, a nossa outra moça que trabalhou conosco, que era estudante de psicologia, já está formada, já terminou o mestrado dela, Ana Carolina Andrade, e também Viduane Andrade, e também o Franco Zorteia, que também já está formado. E de lá para cá, o Pega Leve já fez inúmeras atividades. Nós apresentamos agora no Congresso Gaúcho de Educação Médica um pôster contando toda a história do Pega Leve desde o início.
Então, mais de 50, 60 atividades que a gente fez, já 30 extensionistas já passaram por nós, mais de 150 alunos já foram capacitados, com a ideia de capacitar o aluno para identificar em si e no colega algum sofrimento mental e poder ajudar esse aluno a saber como procurar ajuda e como acolher também o seu colega. Perfeito. É uma ajuda fundamental, né, nesse momento da Sim. vida, digamos assim, né, que a senhora citou alguns pontos aí que são importantes, né, que a senhora viu que junto com os seus colegas, né, que a pressão sentida pelo estudante começava, não no final, mas também no começo, naquele momento ali, né, isso também é um fator, né, E é uma mudança de fase também, fase, final, né, de adolescência, início da vida adulta. Atualmente, mais do que na época da minha coleta, da minha amostra, muito mais alunos a gente tem de fora do estado, de fora de Porto Alegre, a gente tem alunos de todo o Brasil, né? Então, fica mais difícil, né, para o pessoal se adaptar. Tem o clima, tem várias questões, a falta de apoio, né, às vezes da família, questões econômicas, de adaptação, né? Então, quem se adapta melhor, se sai melhor nessa mudança. Perfeito. Deixa eu chamar a Marina Pum, psicóloga, aqui também para a nossa conversa. Obrigado pela gentileza, pelo tempo aqui, pela presença, né? Dividir conosco o seu conhecimento também, porque essa é uma questão que preocupa, né? E nós resolvemos trazer esse tema à tona aqui à baila para ser pauta do nosso programa, porque recentemente nós também tivemos estudantes, né, universitários de instituições de ensino superiores que acabaram tirando a própria vida, né? Então isso é mais do que um sinal de alerta, né? É uma questão que ela está presente na juventude, né? Por esses diversos fatores que a gente vai também tentar discorrer aqui, identificar alguns deles, né, Marina? Então, se é preocupante, é necessário que a gente amplie esse debate, né? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, também é um prazer estar aqui com vocês, né? E sim, a gente precisa ampliar essa conversa, né? Até porque eu acho que os alunos também pedem para que a gente amplie essa conversa, principalmente dentro da psicologia em si, né? Mas acho que fora da psicologia, né? É um movimento que vem vindo pelo social, assim. E eu identifico algumas coisas. Eu trabalho há mais de 10 anos na clínica e sempre com a temática do suicídio atravessando a minha clínica também, né? Minha clínica individual. Mas no coletivo, o que eu percebo? A gente tem hoje na universidade ações afirmativas, né? Que é uma forma de reparação social por uma maior equidade. Então a gente tem hoje uma combustão social de que a gente deu uma forma de os alunos entrarem, mas falta muitas políticas de permanência. Então, hoje a gente tem um grupo de alunos muito diversificado e que bom, né? Eu acho que essa diversidade faz uma diferença essencial na formação dos alunos, mas eles entram em sofrimento até pelas opressões que existem, né? Eu acho que a gente está com um choque de gerações muito importante. A gente vem com uma geração que está sendo cobrada individualmente para ter sucesso muito rápido, né? Eles não têm uma dimensão de tempo como a gente tinha antigamente, sem celular, de bom, vou falar com fulano hoje, não vou falar com fulano semana que vem, né? Hoje tu vê os alunos muito preocupados em terem sucesso e darem certo já no primeiro semestre do curso, né? E seja o curso que for. E tem uma instituição que precisa lidar com essas diferenças que emergiram. Né? E aí a gente fala não só de ter cuidado com a saúde mental dos alunos, mas de ter cuidado com a saúde mental dos docentes também, né? E de uma instituição geral que precisa se responsabilizar por esse movimento que está acontecendo, né? Acho que poder falar de diversidade sexual, poder falar de raça, né? Poder falar de inclusão, poder falar de todas essas pautas que a juventude vem trazendo e que antigamente a gente não dava muita atenção, né? Quantas de nós aqui já passamos por várias situações que a gente dizia, ah, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Minimizava, né? Exato, e essa juventude não está aceitando isso. E aí a gente tem uma juventude que acaba também nos convocando e denunciando muitas coisas que precisam mudar, né? Como nós, como sociedade, por um laço mais coletivo. Junto com isso, essa pressão de um sucesso rápido, individual, em que a pessoa tem que dar certo sozinha, né? É um combo, né? E aí lidar com isso tudo junto é muito difícil. E os docentes, por estarem em sofrimento também, muitas vezes, eles não conseguem ter esse acolhimento esse olhar mais humanizado, porque eles também estão precisando de um olhar humanizado para si, né? E o que acaba acontecendo é, de alguns cursos principalmente, uma certa exigência
desse aluno sem considerar de onde ele vem, qual é o seu território, como é que é, quais são as suas dificuldades, de não chegar perto, de não conversar, né? E aí está feito o resultado que a gente tem hoje de um aumento considerável, né, desse risco de suicídio dentro da juventude. Isso está evidente, é uma questão que quero colocar aqui de forma coletiva aqui para gente debater também. Isso parece que fica evidente assim, né, quando a gente conversa com as pessoas assim, né, que a saúde mental é a questão da hora, né, do momento, assim, porque há algum tempo atrás a gente até sabia que alguém estava com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Mas isso hoje parece tomar uma outra proporção, assim, né? A gente conversa, ou tem um amigo, ou tem um parente, ou tem algum conhecido, né, que está nessa situação, né? Enfim, o que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo com a gente, né? E isso, evidentemente, se reflete, né? Especialmente nessa questão da juventude, né, professora? Claro, mas que bom que a gente está podendo Exatamente, parar né? para olhar toda essa realidade, né? Como a Marina trouxe agora, né? Eu assino embaixo tudo que ela disse, porque realmente a gente está vendo, né, que as questões mudaram muito, né? Então aquela ideia assim de que às vezes alguns pais diziam para os filhos ou alguns professores ainda diziam para os alunos: ah, mas no meu tempo não sei o quê, porque era assim, porque não tinha moleza, porque é muito mimimi dessa geração. Não tem mimimi, a gente tem, né, tem que pensar no bem-estar do aluno. Então, todo esse movimento que acho que a gente está vendo, eu acho que ele é muito pé no chão, né, em função de uma realidade, né, que a gente precisa, né, parar de negar e ir em direção a quem está precisando, né? Então, claro que tem questões que são pessoais, a gente sabe que essa questão do suicídio está... né, não é uma coisa de um único fator, né, não é por causa de uma situação que foi o desencadeante, mas são vários fatores, é uma questão multifatorial, né, mas dentre essas questões tem questões de saúde mental, tem questões do ambiente institucional, tem questões políticas, tem muitas questões, né? Então é importante a gente abrir o leque para ver o que é que está, né, contribuindo mais, onde é que a gente pode, né, ajudar melhor esse aluno, esse professor, esse servidor também da universidade, né, que lá pelas tantas a gente não tem perna para atender todo mundo, né, mas alguma coisa, por exemplo, a gente tem no Pega Leve, a gente já divulgou um tempo atrás, até no Jornal do Almoço já saiu não tem conflito de interesse. Não, tranquilo. O mapa do Pega Leve, né? Que é um mapa que mostra assim, para onde é que estão as emergências, né, psiquiátricas. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, quem é para um lado da Ipiranga é sul da cidade, para o outro lado da Ipiranga é norte. Então, norte é lá no IAPI, sul vai lá para a Vila Cruzeiro. Então, pelo menos isso, para a pessoa saber qual é a emergência, né? Porque é uma situação de urgência, uma tentativa de suicídio ou uma ideação suicida. Suicida é uma questão de urgência. E isso precisa ser atendido imediatamente. Né? Mas vamos prevenir para não chegar nesse nível. Ponto, né? A professora trouxe, falou do mapa aqui, né? A gente vai divulgar também o mapa. Vamos botar os endereços aqui no... O pessoal já aí também se apropriando ali, né? Tem o @pegaleve.projeto e também tem o site da urgs.br/pegaleve, né? Então, por ali, as pessoas também podem se informar, ver o mapa, onde estão onde pode buscar ajuda, né? E lugares onde se atende por preços, né, mais simbólicos, né? A própria clínica da psicologia, a clínica da URGS, tem vários ambientes, lugares onde os alunos são treinados para desenvolverem, né, capacidades em psicoterapia, então também tem um preço mais em conta, né? Então tem muitas possibilidades para quem realmente quiser, né, buscar ajuda. Perfeito. A professora trouxe um ponto, né, Marina, que deves ouvir também com frequência nos atendimentos, né, que isso às vezes parece um tanto, como a gente falava, de minimizar as questões das pessoas, né? Traz essa expressão do mimimi. Isso é muito mimimi, né? Assim, em algum ponto isso parece meio cruel, assim, com aquela pessoa, porque a pessoa sabe realmente o que ela está passando e por que ela está daquele jeito, né? Sim. A decisão pelo suicídio, ela é individual e ela é singular,
mas não quer dizer que não venha de um coletivo, de um social, né? Então, acho que quando a gente escuta alguém que está com desejo de morrer, né, ou está com desejo de tirar a própria vida, porque são desejos diferentes, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Ninguém fala sobre a morte, ninguém fala sobre morrer nesse intuito de tirar a própria vida de brincadeira. Né? E sim, existem, né, vários movimentos em que a pessoa vai dando esses sinais de sofrimento e que nós, como sociedade, por estarmos despreparados, por não termos tanto espaço de conversa também sobre suicídio, né, a gente acaba considerando que não é bem assim, né, que o sujeito precisa se virar com aquele sofrimento sozinho. E isso não é necessário. Né? Então, até falo com quem se vê nesse sofrimento, ou vê um familiar nesse sofrimento, que procure esses projetos, né? Na Faculdade de Psicologia a gente ainda também tem o projeto Medusa, né, que está nessa lista, que é uma ideia de prevenção do suicídio, que a pessoa ela não precisa sofrer ao máximo para procurar ajuda, né? Se a gente está desconfortável conosco, se a gente está desconfortável com o ambiente em que a gente está, se a gente está desconfortável na família em que a gente existe, né, com dificuldade nessas relações, vamos procurar ajuda antes de estourar. Né? E que quem está na volta, a família, os professores, né, os próprios colegas, possam estar atentos a alguns sinais. Assim, né? Queria também uma questão para os nossos convidados aqui, porque todo esse tema, né, do suicídio, ele até então, né, em certo ponto, ele continua sendo um tabu, né, como a Marina falou, não se fala sobre isso, né, não se comenta sobre isso. E até que ponto, né, esse tabu trazido até agora, ele acaba atrapalhando nesse processo de socialização, de conversa, de abertura, enfim, de trazer o próprio depoimento, né, de se colocar, de se abrir, de falar. Pois é. Vamos lá, eu acho que tem uma diferença aí, né? Quando a gente fala tabu de conversar, é porque a gente tem um tabu de falar do sofrimento psíquico e da morte no geral na nossa sociedade, né? A gente tem uma sociedade ocidental que coloca a morte como algo que nem vai acontecer, né? E não, isso vai acontecer para todos nós em algum momento, e a gente tem um olhar muito pessimista, né? Com poucos recursos como sociedade ocidental para lidar com a morte no geral. Então, isso é uma coisa. Falar sobre o suicídio em si, sobre a tentativa do suicídio, a gente tem vários estudos que mostram os cuidados que a gente precisa ter. Por quê? Da mesma forma que um aluno que sofreu uma violência racista vai ter um tipo de gatilho e vai reviver a sua violência a partir de um relato de alguém ou de uma exposição sem cuidado de alguma situação de violência, a pessoa que também está com desejo de tirar sua vida também vai ter seus gatilhos. Então, existe uma coisa que é o tabu da gente falar em sofrimento psíquico no geral, principalmente nessa sociedade que acelera tudo e que a gente tem que estar bem, né? Tu falava anteriormente do que será que aconteceu, que agora a saúde mental está em voga, né? Está em voga porque a gente saiu de uma pandemia e a gente está fingindo que não saiu de uma pandemia, né? Tá todo mundo dando conta dos seus cacos, dos seus resquícios, né? Costurando retalho. Juntando os pedaços, né? Exato, a gente está juntando pedaços e a gente precisa estar pensando sobre isso. Bom, eu estou mais ansiosa, eu estou mais angustiada, eu estou mais triste. Sim, teve todo um período de perdas, de lutos, teve pessoas que perderam a família inteira e a nossa sociedade voltou em toque de caixa. Agora a gente está com uma tragédia climática no Rio Grande do Sul, né? E está fingindo que nada está acontecendo. Então, é óbvio que o sofrimento psíquico vai aumentar e a gente precisa falar sobre isso. Isso é diferente de a gente começar a divulgar como esse suicídio acontece, né? Começar a colocar depoimento das pessoas que passaram por esse sofrimento, porque isso a gente sabe que dá gatilho e não nos auxilia nessa prevenção ao suicídio. Ele só como é que eu vou dizer assim, é uma forma mais sensacionalista, digamos assim, de tratar uma questão muito sensível e que é do sofrimento do indivíduo, né? E do coletivo no geral. Certo, não, importantíssimo, né, essa diferenciação, né, e até para a gente poder entender, se inteirar desse tema também, para quando for poder ajudar da maneira correta também, né. Claro. A gente falava, professora, sobre algumas características, né, que a gente precisa ficar atento. Quais são elas, assim, ou quais são as mais comuns, assim, que a senhora até pode trazer como experiência do Pega Leve? Olha, no Pega Leve, uma das coisas que a gente
treina, né, os nossos monitores, é no sentido de que eles possam identificar no colega alguma modificação. Então, assim, um colega que era mais festeiro, que era mais cheio de amigos, começa a se isolar, começa a faltar aula, começa a ir mal nas provas, começa a ficar diferente, né? Não quer mais ir festa nenhuma, né? Começa a se isolar muito dos amigos e até às vezes da família. Então, o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Poder estar atento. Né? Mas hoje em dia está todo mundo atento aqui, até eu estou com o celular aqui, então não está ligado. Mas de qualquer forma a gente está vendo assim as telas, eu acho que estão favorecendo um isolamento, né? A gente está em contato com o mundo inteiro, tá? Mas sabe, o povo está sozinho na multidão, né? Essa que é a sensação. E tem também alguns trabalhos de colegas lá do nosso grupo de pesquisa mostrando assim que teve um grupo de residentes, que essa colega fez trabalho de residentes em todo o Brasil, que muitas pessoas que identificam em si mesmas, né, questões de saúde mental e que deveriam, acham mesmo, as próprias pessoas responderam que deveriam buscar ajuda, não buscam. Né? Então, é um número alto de pessoas que identifica que precisa de ajuda e não busca ajuda. Por quê? Um termo que está muito em voga dentro da psiquiatria, tem se discutido muito, é a questão da psicofobia. Então, assim, transtorno psiquiátrico não é um assunto bonito de se falar, vamos falar de outras coisas, né? Identificar isso em si mesmo, procurar um profissional na área, né? Eu sempre brinco com os meus residentes da psiquiatria infantil que quando tem uma criança com algum problema emocional, né, eu sempre digo para eles, nós somos os últimos da fila. Não, vamos procurar, sei lá, né, qualquer profissional menos o psiquiatra. Né? Porque psiquiatra, meu filho está indo no psiquiatra, meu Deus, né, que fim de mundo. Então, essa é a questão, né? Acho que ainda tem muito preconceito em relação à busca de ajuda. E isso acho que programas como esse aqui, trazer a público essa situação, eu acho que é bem importante. Pergunto, né, professora, porque assim, muitas vezes a gente observa ou tem a informação, né, de pessoas que acabaram tirando a vida e vai se buscar uma história, vai ver e pessoas mais próximas, pô, estava tão bem ontem, tá, sabe, essa coisa assim, parecia tão tranquilo, assim, sabe? Então, a gente vê como é complexo isso, né? E como é uma coisa internalizada, assim, que daqui a pouco vem à tona, assim, né, Marina? Sim. Por isso que eu perguntei, assim, dessa questão, né, de como isso também é difícil, né, nessa relação, assim, né, a gente tentar olhar o outro, né, e também perceber essas questões, muitas vezes elas são finas, tênues, assim, né? Eu respirei fundo Delicadas. aqui porque eu fiquei pensando em muitos familiares que acabam se culpabilizando por não terem visto antes. Né? Colegas também. Muitos colegas. Né? E eu gostaria de dizer que, bom, às vezes nem para nós profissionais é fácil de identificar. Né? Acho isso que a colega traz de que, bom, o psiquiatra também é o último que se busca, psicólogo, então nem se fala, né? Tem algo nesse sintoma que é, sim, né? Acho que todo mundo aqui passou por algum curso, por algum colégio, por alguma universidade, sempre tem aquele colega que não está conseguindo se ajustar, né? E a gente tem que pensar no que é inclusão, no que é educação e do que seria essa obrigação de ajuste, né? Mas sempre tem aquele colega que tu percebe que não está bem. E às vezes isso passa por uma agressividade. Né? O sintoma não é só um isolamento e uma tristeza, mas às vezes uma agressividade. Às vezes até está com os colegas, enfim. Mas tu vê que aquele laço de amizade mesmo profundo não está conseguindo enganchar. A gente tem hoje o uso das redes sociais que por um lado ele é muito legal e muito potente, mas por outro acaba distanciando as pessoas. Eu vou contar um fato curioso. Eu estava no estágio de docência, agora ali na URGS, dando aula de saúde coletiva, e eu e a minha orientadora decidimos fazer um evento para que os alunos compartilhassem. Eles pediram uma roda de conversa sobre suicídio, a gente fez também. E eles, em algum momento, a gente pensou, vamos fazer eles
andar em grupo, né? A coletividade, ver o que aparece dessa turma. E aí nós imprimimos vários trabalhos individuais, umas histórias para eles poderem pensar sobre a atuação como psicólogos. A gente imaginou que ia ser aquela bagunça, né? Aquele grupo falando com aquele papel. Não, cada aluno foi lá, tirou foto do papel e ficou individualmente em silêncio, lendo a história que era para ser compartilhada e conversada. Então, como que tu vai olhar para o teu colega do lado e sentir qualquer nuance de diferença se tu não está olhando para o lado? Ou até olhar para si, né? Já me chegou no consultório várias vezes eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com vontade de morrer. Por quê? Porque a gente se leva à exaustão do sofrimento psíquico. Então, sim, é preciso procurar os profissionais, é preciso procurar os lugares de acolhimento. Se não está conseguindo procurar sozinho, pede para um amigo ir junto, né? Pede para aquela pessoa de confiança ir junto. A gente sabe que às vezes a família é o ponto de sofrimento, então é difícil pedir às vezes para o familiar acompanhar, né? Mas tu pode pedir ajuda para alguém, te ajudar a procurar ajuda, né? Acho que é um caminho que a gente pode ir fazendo. A professora Marina também trouxe a questão das redes, né, da internet, que é um comentário geral de vocês também, né, o quanto isso tem potencializado, assim, né, porque nas redes a gente só vê o melhor, né, uma coisa bonita, aquela vida editada ali, né, e para quem não está muito bem às vezes, né, e isso acontece frequentemente com todos nós, evidente, em algum momento a gente olha assim, puxa vida, né? Então, isso também é um fator que a gente precisa estar atento, né? E não medir a sua vida por aquele fragmento daquele momento de alguém, né? Claro. Isso é importante, né? Essa tua pergunta me fez lembrar que nós, como Pega Leve, também passamos pela pandemia. E os nossos encontros, os treinamentos todos eram ao vivo. E o que aconteceu, que começou a pandemia e a gente ficou naquela coisa, bom, como todo mundo, né? Bom, eu avisei meus pacientes que eu ia fechar o consultório uns 15, 20 dias, vamos ver como é que vai andar essa coisa. O que vai acontecer? Só que não, né? Então, o que aconteceu? Nós resolvemos, eu digo, como é bom, né, ter gente jovem no grupo, né? A gurizada toda, e se criou essa situação com influencers de Porto Alegre, jovens influenciadores, né, que estavam também nas redes, né, e os meus alunos, né, e o pessoal do Pega Leve também conhecia alguns, mais do que eu, claro, né. E então fizemos uma proposta para treinar esses influenciadores digitais, né, com questões de prevenção, né, em relação à saúde mental. E foi muito interessante porque a gente treinou eles e eles faziam então as divulgações deles passando por nós e então usando, né, material científico, né, artigos da literatura que a gente passava para eles, discutia e aí fizeram a divulgação, né, dentro de aspectos mais saudáveis, né? Então foi muito legal assim aquela experiência, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente também tem que estar sempre se reinventando, né? E eu acho que a internet pode ser muito boa, né? E tem o seu fator positivo, né? Foi muito interessante, né? Tem uns que eu sigo até hoje. Marina, nesse sentido aí, né? Das redes, né? Como é que chega... Vamos ao lado bom, né? Vamos ao lado bom. Então, a gente tem visto nas redes, e isso até é uma conversa com a própria categoria, né, da psicologia, assim, pelo conselho, algumas coisas prontas de saúde mental. A gente não tem uma cartilha pronta de saúde mental e a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente diz, como lidar com a ansiedade, 8 passos. E aí aquela pessoa que está ansiosa, em sofrimento, ela faz os 8 passos e não consegue lidar com a sua ansiedade. O que isso ocasiona? Ocasiona a pessoa achar que ela é um caso sem conserto. Verdade. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com o uso que a gente faz das redes. Né? Ela pode ser maravilhosa com as influências, né, com as boas discussões, a gente buscar também saúde mental, porque saúde mental não é só os atendimentos, também é essa parte cultural, também é essa parte social. Né? Mas tomar cuidado com aquilo que vem, né, nessa demanda de sociedade de tudo ser pronto e rápido. Saúde mental não é algo rápido, né? Não é algo
que a gente vai aprender a fazer em 8 passos. A Não é uma ansiedade... fórmula, né? Não, e se alguém tem ansiedade, vamos descobrir dentro da história dessa pessoa, né? Sim, tem fatores que são sociais, que são do externo, e como que a gente lida com isso internamente. É procurar estabelecer ferramentas próprias para lidar com os seus conflitos, com as suas fantasias, com aquilo que está em sofrimento. Eu brinco às vezes, né, com os alunos que é poder criar ferramentas até para lidar com o externo. Quando eles estão muito revoltados, eu digo, bom, vamos criar ferramentas nós aqui, então, para mudar o que está acontecendo e para lidar com o externo. Porque se a gente entra na ideia de terra arrasada, de tudo destruído, é difícil sustentar, sentir-se bem vivo. Né? Então, criação de ferramentas, a rede social, ela permite isso se a gente não for usar fórmulas prontas. Cada sujeito é um sujeito diferente. Particularidade aí, ainda bem, né? Tem sua história, Tem seu sua história, tempo, sua bagagem, né? seu tempo, né? E ainda bem que é assim, né? Que Exato. A gente faz a diversidade acontecer assim. Queria perguntar também para vocês, né? Nesse sentido, a gente trouxe aqui, está conversando com a professora Ana Margarete, sobre o Pega Leve, né? Que é uma iniciativa, né? Dentro da URGS, né? Existem outras em outras universidades, mas de uma maneira geral, como vocês percebem, né, que essas instituições estão tratando essa questão? O quanto elas precisam caminhar, evoluir nesse sentido, né, de acolhimento? Como vocês percebem essa ansiedade também dos alunos na procura e na busca por essas questões junto às universidades? Professora Margarete. Certamente. Dentro da URGS tem vários... E acrescento mais uma pergunta, desculpe interromper, né? Claro. Qual o principal desafio, né, para a evolução das universidades nesse sentido? Assim, qual é o principal entrave para que a gente possa ampliar esse tipo de conversa, de atendimento, de iniciativa, enfim? Eu acho que a gente está no começo ainda, né? Então, eu acho que já tem um futuro o fato da gente já estar discutindo essas questões, mas eu acho que é uma demanda que está assim, está mais intensa do que a nossa enchente aí, né? Então, nós vamos ter que sobreviver a essa demanda toda, né? Então, assim, só para localizar, o Pega Leve começou comigo, com os alunos que eram da medicina, nossa preocupação com os estudantes de medicina, e aí daqui a pouco começou a aparecer demanda de outros cursos, né? Dentro da URGS, fora da URGS, no interior do estado. Então, assim, a gente quando abre uma seleção para treinar, né, que a gente põe um edital e põe nas redes, aparece gente do Norte e Nordeste querendo. A gente não tem como, né? Como é que a gente vai saber, né? Como é que vai avaliar o trabalho de alguém tão à distância, né? Então, a gente dá uma segurada para ver alguém mais perto, que eventualmente se consiga fazer um olho a olho, né? Como nós estamos aqui, né? Presencial, né? Então, a gente está, assim, segurando um pouco isso, porque nós não temos condições, né, de atender toda essa demanda. Mas eu acho que a URGS, como universidade, né, que está provavelmente, né, vai ter que dialogar com outras universidades, né? E esse é um assunto no mundo inteiro, né? Sim. No mundo inteiro. Marina, eu acho que a professora Margarete coloca bem, né? O desafio é a demanda, né? Exato. É o tamanho dessa demanda, É o né? tamanho. O momento, né? Daqui a pouco, né? Eu vou acrescentar outra Por coisa, favor. além da demanda e da quantidade, né? Trabalhar com instituições requer uma paciência e uma persistência. É muito difícil tu propor coisas só para os estudantes, né? E não pensar nesses docentes que estão em sofrimento, né? E não pensar em como está sendo, como é que é o trabalho do secretário, como é que é o trabalho ali das gurias que ficam de vigilantes, da limpeza. Tu tem uma instituição com muitos atores e que, em sua maioria, estão em sofrimento, pelo que a gente tem visto, né? Então, institucionalmente, como lidar com isso? Né? Na área de gestão, o que a gente faz? Quais são os recursos que a URGS está conseguindo ter? Eu digo recursos até financeiros, né, se a gente pensar em repasse e todo o resto, para ter uma estrutura, para ter uma possibilidade de abrir mais espaço. A gente tem ali, né, o projeto Medusa também está dando conta do que vai conseguindo com o professor Moisés.
que até participou comigo da reportagem ali, né, que fez eu vir para cá, e trabalhando em prevenção. Mas ele destaca muito bem que vai ser preciso chegar nos docentes, vai ser preciso chegar na gestão, vai ser preciso mudar toda uma cultura institucional. A gente não tem como dizer para os alunos que só eles são responsáveis pelo sofrimento que eles estão. Não tem. Talvez mudar a nossa postura como sociedade, né? Aí que está o grande nó da questão, né? De nos entendermos, né, como atores nesse processo, né? Verdade. Porque senão a gente fica não sei se esse é o termo correto de dizer, mas o doente cuidando do doente, né? E a gente não consegue evoluir, né, no processo. Acho que rogar mais por um laço coletivo. Né? Perfeito. Hoje a gente filma tudo. Esses tempos agora eu vi um vídeo da enchente, né? E tinha um rapaz em cima de um carro, num capô, e uma pessoa filmando, e o cara tentando sair da enchente. Eu fiquei pensando, tá, gente, para de filmar, abre a porta do carro, vai lá pegar a corda. Faz alguma coisa, né? E a gente tem isso, né? Esse prazer pela imagem, pelo assistir a tragédia. Isso não é um laço social, né? É desumanização, né? Parece, né? Que a gente, em alguns momentos, parece que a gente está evoluindo, né, nesse processo, né? A gente está falando desses jovens, né? Especialmente esses jovens universitários. A professora Margarete trouxe no início aqui, né, alguns apontamentos que dão algumas pistas, né, de que perfil é esse jovem, né? Assim, e no que a gente está colocando, que ele parece que, diante de todos esses fatores, né, que a gente colocou aqui, como pós-pandemia, internet, ele tá individualista, né? Ele, às vezes não consegue buscar socorro fora, né? Ele fica naquele mundo dele ali, né? Mais ou menos é uma característica isso, o individualismo, professora? Eu acho que sim, é da nossa sociedade, né? Eu acho que é dessa geração, né? Ela falou em geração, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente está vendo, né, o pessoal mais individualista, tem muita competição, né? Acho que na medicina isso já começa antes do vestibular. Tem trabalhos mostrando que alunos que escolhem fazer medicina já teriam um nível mais alto de ansiedade, os que vão para a medicina do que os que vão para outras faculdades, né? Que teriam, inclusive, traços obsessivos mais intensos, né? Então, realmente, né, para te ficar 3, 4, 5 anos, como às vezes tem alunos que precisam, né, ficar nesse treinamento aí para passar no vestibular, né, que é o mais concorrido no momento, né, e com uma frustração que depois vai vir, porque aí eles entram na faculdade e aí, né, bom, mas aí tem todo esse ABCD aí, tem os primeiros semestres é a alfabetização, digamos assim, né? Porque são as disciplinas básicas, então, mas eles já queriam entrar, né, com avental branco, crachá do Clínicas e estetoscópio no pescoço. Não, calma, né? Vamos com calma. Eles não têm calma. Pega leve, né? Pega leve. Isso aí. Vamos um passo de cada vez, né? Não se pode subir uma escada pisando no primeiro degrau e outra perna lá no último. Né? Não dá, tem que ter paciência, né? E a gente tem que estar junto e dando uma travada também. Calma, vamos devagar. É a ansiedade, né? A ansiedade, a velocidade das coisas. É, né? tudo para ontem. Pela novidade, sempre fazendo uma coisa, olhando aqui. E agora saiu o iPhone 15, eu vi hoje, né? Quem não tem o iPhone 15, como é que vai ser? Bom, também consumismo, né? Então, N questões da nossa sociedade ocidental, né? Marina, essa questão, né? É esse perfil mesmo, né, que a gente está vivendo, né? Essa questão mais individual e tal, né? A gente não conhece o nosso vizinho, por exemplo. Não, e o que acontece, né? Eu vou ser mais legal com os jovens. Vai lá. Não, tem todos. É um perfil individualista que a gente está exigindo, né? Que a geração anterior está exigindo que ele seja. Né? Claro. Porque para conseguir emprego não sei aonde, o estágio não sei aonde, o não sei o que, não sei aonde, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o top, tu tem que te destacar, tu tem... Gente, é muita coisa para adolescentes, para adultos jovens, é muita exigência, né? Entendo que por um lado tem uma outra exigência que parece que sumiu às vezes, né? Que é isso do botar o degrau embaixo e querer estar em cima,
de achar que a nota é a nota A sempre, né? Bom, se a nota A não precisava nem ter entrado no curso, porque daí não precisa aprender mais nada, você já sabe tudo, né? É verdade. Então, esse processo de aprendizagem, assim, ele precisa ser considerado sim, a gente vai ir construindo as coisas. Mas tem uma exigência da geração anterior, né, sobre esses jovens, que eles se tornam influencers muito rápido, né? E sim, eles estão engolidos por essa tecnologia que a gente também está, né? Por esse movimento de dar certo sozinho. Em compensação, tem muitos jovens criando coletivos muito bacanas de enfrentamento das opressões, por exemplo, coisa que eu acho que as gerações anteriores lidaram com outras temáticas, né? Mas essa temática hoje, a gente tem um movimento de poesia ali, né? Vou esquecer o grupo, que pena, né? Mas dos jovens negros de poesia. A gente tem todo o movimento também feminista ali da gurizada, das meninas lidando com as opressões de gênero. A gente tem os movimentos de diversidade que vão se apoiando. Então, eles também vão fazendo seus coletivos para lidar com essas violências, essas opressões, né? Então, a gente tem os dois lados da moeda. Agora, como eu costumo dizer com quem é das gerações anteriores, né, da minha para cima, assim, a gente tem que pensar o que a gente está exigindo dos nossos jovens, o que a gente está pedindo. Quando eu vou dar uma nota que não é uma nota A, bom, como é que eu converso com esse aluno? Porque se eu disser para ele que ele, de alguma forma, não vai conseguir nada na vida dele, que ele é péssimo, que ele foi horrível, que o que ele me entregou foi um horror, para não dizer outros termos, como que esse jovem está com a sua saúde mental para dizer, tá, esse professor exagerou ou não, realmente eu sou um horror? Como é que ele recebe isso? Ou melhor, como é que lida com isso? Né? Sim, principalmente de pessoas que ele tem admiração, às vezes. Vamos pensar a gente na nossa adolescência, na nossa juventude, quando a gente tem admiração por alguém e alguém fala alguma coisa ruim, a gente se acaba, né? Então, poder ter esse olhar também de construção e de educação que qualquer profissão precisa ter, né? Com a galera que é mais jovem, poder acolher um pouco as demandas. Claro que a gente vai ter que estar junto, às vezes dizer, para um pouquinho, vamos com calma, vamos segurar um pouquinho, eu sei que é rápido aí, mas aqui não é tanto, né? Mas não dá para achar que a gente vai tratar as pessoas mal e elas vão ficar bem. E isso é parte desse processo, né? É saber abordar, né? É saber conversar, é saber entender, é saber se colocar no lugar do outro, né? Nesse sentido. Talvez não sentir a dor do outro, né? Mas sentir por ele, né? Assim, ter essa sensibilidade, né? De ouvi-lo, pelo menos, né? Talvez esse seja o ponto, né? De uma abordagem, digamos assim, sim, que as possa... rodas de conversa entram bem dentro dessa ideia, né? De abrir espaço para as pessoas poderem conversar, né? E mesmo dentro do Pega Leve, a gente tem uma organização assim que é muito igualitária, né? Então, o aluno, eu, a professora Simone, a gente trabalha de igual para igual, né? Então, as coisas são muito divididas e multiplicadas juntas, né? Então, isso eu acho que é um ensinamento também para a gente, né? A gente acaba aprendendo muito também, né? Essas questões, né? Campanhas, né? Que a gente abriu o programa aqui falando do Setembro Amarelo, né? E evidentemente, por isso que a gente trouxe esse tema, inclusive, né? Mas a gente percebe que há uma necessidade que isso se torne perene, né? Que a gente possa discutir isso amplamente o ano inteiro. Sim. Como é que vocês encaram as campanhas assim? Evidentemente é bom, né? Porque a gente traz o tema à tona, né? Mas que elas possam ser ampliadas, né? Que os debates possam ser mais amplos nesse sentido, né? Mais efetivos e tal, né? Marina? Não dá para falar de suicídio só no Setembro Amarelo, né? Acho que a gente precisa sempre estar falando de temas que são fenômenos da nossa sociedade constantemente. Até porque quem realmente está nesse sofrimento não vai esperar setembro. É verdade. É um pouco Vamos dessa... marcar setembro ali para... Acho que essas campanhas, né, coloridas, que nem eu brinco no ano todo, elas são super importantes, sim, porque eu acho que a mídia em si, ela vira para isso. Né? Mas que a gente pudesse, de alguma forma, não ficar só nesse mês colorido, que a gente pudesse virar o ano todo para essas questões que acontecem o ano inteiro. Né? Então, quem está em sofrimento, às vezes sim, setembro tem um aumento de busca, né, por ajuda, setembro, outubro, por ali, que ainda acho que vai tendo resquício das campanhas. Que pena que não tem campanha o ano inteiro, né? Imagina, a gente poderia aumentar as buscas no geral e não uns picos, né? Então, eu
convido todo mundo a que possa fazer essa prevenção no seu dia a dia, né? Que a gente possa estar mais atento a poder falar do suicídio com todos esses cuidados, né? Mas falar desse desejo de morrer, poder conversar com as pessoas, porque também assim, eu vejo profissionais que quando alguém chega e diz, eu estou com vontade de morrer, o profissional fala, meu Deus, eu vou sair correndo. Não, gente, fica, escuta, vamos ver o que fazer, que ferramentas a gente tem, né? Eu sei que trabalhar com violência e violência auto-infringida não é fácil, mas é necessário que a gente possa ouvir essa pessoa que está em sofrimento com calma, né? E que alguém pelo menos sustente esse mal-estar sem se destruir junto. Acho que esse é um ponto crucial, fundamental, né, nesse sentido, né? Professora Margarete, a gente está chegando no final aqui do programa, mas eu gostaria ainda de uma rodada aqui final, né, para a gente também trazer essa visão de alerta, mas que também a gente possa trazer em forma de orientação, né, especialmente para aqueles que estão ao redor, amigos, parentes, para que tenham esse olhar apurado, né, assim, de amparo, de cuidado, de sensibilidade na conversa com o outro, naquele olhar mais atento de como é que a pessoa está se comportando, porque isso são alguns indicativos que a gente trouxe aqui, né, professora? Então, para que a gente possa também, como sociedade, ter essa visão um pouco mais ampla, né, das coisas, olhar um pouco mais para os lados e tentar, eu acho, né, que quando tu me faz essa pergunta, a palavra que me vem é empatia, né? Até tem uma TED, né, muito interessante de uma pesquisadora americana, que ela fez um acrônimo com empatia em inglês, e uma das coisas que ela fala é de uma cultura africana, se não me engano, que o jeito de cumprimentar é uma palavra que quer dizer eu te vejo, né? Então, assim, quando eu dou oi, com essa palavra eu digo assim, eu estou te vendo, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim, vamos ficar atentos, vamos olhar para o nosso filho, para a nossa família, para o nosso aluno, para o nosso parceiro, né? Para o nosso vizinho, e vamos olhar olho no olho e vamos tentar enxergar, né, o que ele está vendo, o que a gente está vendo. Vamos nos colocar como parceiros, né, e vamos nos somar nessa prevenção aí. Sem sair julgando, né? Mas isso aí acaba o nosso programa, né? Isso. Tendo essa visão sensível, assim, né? Procurar ter, né? Sim, acho que é não isolar a diferença, né? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças de forma respeitosa. Acho que os jovens estão brincando muito com o nosso português, isso está bem interessante, do que a gente diz, de quando a gente diz, o que significa as nossas expressões, acho que isso a gente pode estar atento. Mas eu chamaria muito atenção para aqueles colegas que têm um colega que estão isolando, ou que tem um comportamento mais agressivo, ou que eles percebem que entra em certa ansiedade, que possa sentar junto e conversar, se não tem a intimidade para conversar, que possa avisar alguém, olha, estou preocupado com fulano, né? Não é porque a gente não se põe como agente ativo que a gente não pode avisar alguém para fazer isso se a gente não se sente à vontade, né? E que a gente possa, como sociedade e como instituição, pensar em mais políticas de permanência e de acolhimento do sofrimento psíquico, porque sem política de permanência a gente vai continuar deixando os jovens em sofrimento. Perfeito. Eu quero trazer mais uma vez aqui o site, a rede social, né, no Instagram ali, o @pegaleve.projeto, e também o site urgs.br/pegaleve, que são os endereços aí do projeto, e por ali também você pode, você que está acompanhando o programa, também se inteirar das ações, dos locais de atendimento. Então é fundamental a gente também trazer esse serviço para que você se intere por ali e faça contato, se for o caso, né, com o Pega Leve, né, para poder conversar, trocar ideia, né, enfim, isso é muito importante, faz parte de todo esse processo, né. O tema é complexo e, evidentemente, e nem é nossa pretensão esgotar o tema aqui, nem teria como esgotar em um programa, né? Mas eu acho que é um ponto de partida, né? Como a professora Margarete colocou, né? A gente trazer esse tema à tona, debater, tornar ele perene. Então, já fica o convite aqui para vocês que a gente possa retomar esse tema aqui periodicamente para, enfim, ampliar, né, as nossas questões aí, porque é muito importante a nossa mudança cultural enquanto sociedade. Professora Margarete, quero lhe agradecer pela presença, muito obrigado.
Obrigado Eu que pela agradeço. gentileza. Muito obrigada. Foi muito agradável estar aqui com vocês. Tá certo. Marina, da mesma forma, obrigado pela gentileza, muito obrigado pela presença. Eu agradeço pessoalmente, agradeço pelo conselho também, a gente está à disposição. Perfeito. Bom, para você de casa que nos acompanhou, também muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui a dica, né, que você acesse as nossas redes sociais para rever este programa e outros da TV Câmara. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. O TV Câmara Entrevista fica por aqui e está marcado o nosso encontro na próxima edição. Até lá!